Queridos amigos, a alegria se renova quando das possibilidade do compartilhamento de experiências. Quando Allan Kardec propõe aos espíritos que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família, e os espíritos respondem, seria a recrudescência do egoísmo. É uma questão e uma resposta que vem ao encontro dos nossos dias. A família, como está posta, sofre os apelos de um mundo conturbado, que evoca uma dinâmica agitada, ansiosa, na busca da competição que se coloca dentro de um clima social de forma contínua, e o anseio de poder encontrar um lugar ao sol, mesmo que, tendo que passar por cima dos outros, vencer os outros, atropelar os outros, começa a se tornar algo corriqueiro. E a família, na tentativa de proporcionar aos seus membros bem-estar e felicidade, fala aos seus filhos, aos seus membros menores, de que só é possível o sucesso se eles puderem se investir dessas estratégias que são compartilhadas no mundo, de uma forma a estar disponível em todos os quadrantes do planeta. E assim, nós temos a triste percepção de que as disputas, os concursos, a forma como se coloca do desporto à atividade profissional, da atividade artística à literária, ela está permeada por uma busca de alguém vencer o outro para, em se afirmando sobre os outros, desfrutar do sucesso que foi lá atrás estabelecido pelos pais como um input, como um script, como um comando psicológico dentro dos seus filhos. E assim, nós nos movimentamos no cotidiano. Às vezes, mesmo no domingo, aonde não há nenhum afazer cronometrado, quando estamos nas estradas ou nas ruas de uma cidade maior, ninguém pode nos ultrapassar, porque temos a necessidade de ultrapassá-lo igualmente, como se ele, em nos ultrapassando, pudesse estar nos vencendo. Estamos tão impregnados do processo competitivo que nós não conseguimos deixar de acelerar o passo num shopping em função de chegarmos primeiro que alguém que vem no mesmo caminho na direção de um elevador. Ainda que seja um dia descontraído, um sábado, e não tenhamos nenhuma urgência. Essa é a cultura que nós experimentamos na atualidade, que nos encaminha para sermos vencedores sobre os outros, mas para experimentarmos uma amarga derrota dentro de nós mesmos, para superarmos as pessoas que são os nossos concorrentes, nossos adversários, quase inimigos, sem nos darmos conta de que a verdadeira vitória é aquela que se estabelece no campo interior de autossuperação, de ultrapassagem de si mesmo, de avanço sobre os seus próprios limites, de redicionamento dos nossos próprios conflitos internos. A busca pelo sucesso não corresponde ao alcance da felicidade. O homem pode alcançar na terra a vitória sobre os outros, ganhar prestígio popular, visibilidade, dinheiro, fama. Necessariamente, no entanto, a felicidade não está com ele. Haja vista grandes ícones que se projetam internacionalmente e que revelam seus conflitos quando das suas aparições, quando os paparazzis revelam a sua dinâmica cotidiana, e aqui e acolá, quando a família traz os dramas que são publicizados em função dos conflitos que eles experimentam.
Portanto, é nesse clima social que nós, enquanto família, precisamos alinhavar em que base nós estabelecemos a cultura espírita dentro do lar. Em que medida Jesus comparece como sendo o nosso referencial familiar? Em que ponto a minha relação com os meus filhos, na posição de pai, de mãe, elas estão dando conta de atender às demandas do espírito que renasceu? Quase sempre em casa, nós não temos espíritos de escola, raramente temos um espírito ajustadinho, equilibrado. A maioria vem do umbral, às vezes vem das trevas, um grau abaixo. Ainda que a gente coloque o nome de André Luiz Bezerra de Menezes, Emmanuel, sobra esses nomes, mas o rótulo não corresponde ao conteúdo. E a alminha vem, e desde cedo ela já denuncia que ela exigirá daqueles que representam o divino na convivência com ela, mãos firmes e corações abertos. Necessitarão de cérebro aguçado, mas de que sentimento pulsante, aliado a fim de que o encaminhamento desses espíritos possam ser levados ao Criador, numa devolução de alguém que recebeu um compromisso e estabelece a sua missão devolvendo ao divino com o seu trabalho experimentado de uma forma a contento. Todos nós queremos missões, motivados pelo nosso orgulho, quase sempre não nos damos conta de que a missão que a gente almeja é uma utopia, é uma falácia, é quase um delírio, porque nós queremos as missões dos grandes homens na Terra e esquecemos de que missão é conduzir alguém ao divino, e que ao lado das grandes missões, que são poucas, pontuais, existem as missões que estão em todos os lares, seja numa ilha no centro da Amazônia, seja numa família encravada no morro, no Rio de Janeiro. Nós encontramos missão e missões. Missões no sentido coletivo e missões no sentido individual, às vezes microsocial. Nós, enquanto pais, somos espíritos missionários, porque temos a missão de encaminhar espíritos. Não que tenhamos títulos que nos honre a alma e nos gabarite para exercer essa função de um status superior. Não, temos a missão de reencaminhar almas que muitas vezes nós desencaminhamos. É a missão de resgatar, é a missão de, em vivendo o movimento provacional, reencarnatório e às vezes expiatório, podemos exercer a missão de ser pai e ser mãe. Missões essas que, se fossem bem exercidas, o mundo já teria galgado o status da regeneração. Mas porque estamos esperando algo que venha de cima, algo que apareça de surpresa, algo que nos guinde a uma posição de vaidade, de orgulho, de presunção e arrogância, nós negligenciamos aquilo que nos é afeto no dia a dia, dentro de casa, entre quatro paredes, numa movimentação silenciosa, mas fundamental para que uma sociedade se enriqueça. Porque quando lá se afrouxa nas suas relações domésticas, a sociedade periclita, diriam os espíritos a Allan Kardec. É necessário apertar mais o laço dentro da família para que a sociedade ganhe densidade, ganhe corporificação, ganhe status de equilíbrio. É, portanto, lá o legítimo exportador de caracteres do bem para a vida comum. É, portanto, nos pais, que somos todos nós, na sua maioria, seja consanguíneos ou não, que repousam o futuro da humanidade. Não são os grandes líderes, não são os salvadores da pátria ou os salvadores dos párias que vão erradicar do mundo a miséria, a dor, o mal e o sofrimento. Somos nós,
os operários do dia a dia, os obreiros do cotidiano, dentro de casa, fazendo a nossa missão para o qual nós fomos convidados. Infelizmente, nós estamos experimentando a ansiedade de algo mais, quando aquilo que está a contento está dentro de casa. Nós já estamos diante do convite. Às vezes o convite já está sendo negligenciado, mas em função dessa hipnose, que a nossa presunção e o nosso orgulho nos domina, nós ficamos aguardando algo, esquecendo de que ele já está posto na pauta do nosso dia a dia. Portanto, eu quero fazer um convite a todos aqueles que participamos presencialmente e pela via das redes sociais, os internautas, de que possamos assumir a nossa missão antes que sumamos da terra desencarnando, ainda aguardando na velhice que algo aconteça, quando já aconteceu a tragédia da negligência, do esquecimento, do relaxamento, no que tange aquilo para o qual nós reencarnamos. Assim sendo, é necessário ser pais dos nossos filhos. Não há missão, talvez nessa encarnação, superior a de poder conduzir um filho. Porque um grande líder de uma sociedade, qualquer que seja ele que você imagine em qualquer país, nasceu de um lar, teve pais. E os pais são a representação de Deus. Há, no movimento de cocriação pela via do renascimento, uma perspectiva simbólica que embute esse caráter de pai e mãe representarem a grande fonte nutridora dos filhos. Pai e mãe representam no relativo o que o divino é para a criação, para todos os espíritos que habitamos o cosmos. Logo, investido dessa responsabilidade, dessa missão, no sentido mais apropriado do termo, que remete-nos necessariamente a uma postura de humildade, que fala-nos dessa possibilidade de não só manter para os nossos filhos a atividade da segurança, da proteção, da nutrição material, indispensáveis ao desenvolvimento de um corpo, uma ração alimentar que possa lhe assegurar um bom desenvolvimento biológico, a roupa que lhe possa lhe deixar melhor aclimatado às diferenças de clima. É necessário que, para além dos cuidados que tenhamos com os nossos filhos, assegurando a proteção de um lar que o subtraia da violência urbana, é necessário que nessa missão nós possamos assumir o papel do nutridor espiritual, ou seja, para além do corpo, olharmos o nosso filho como um espírito reencarnado. Porque se olharmos apenas para o corpo, teremos a impressão de que estamos tratando, cuidando de um ser humano. Sim, é um ser humano, mas é também um ser transhumano. Se ficarmos apenas no humano, vamos ficar em nível de ego e corremos o risco de perder a referência principal que o Espiritismo nos oferece, de que quem está diante de mim é um espírito reencarnado. Não é uma criança tão somente, é um espírito na faixa etária infantil ou juvenil, logo carecendo de que seja mirado, olhado nessa perspectiva de profundidade, para que a nossa educação não seja vã e a nossa missão não seja apenas para humanos, mas ela seja transcendente. Que diante dos nossos filhos, portanto, a semelhança do divino em representando com toda a humildade, no relativismo em que nos encontramos evolutivamente, nós precisamos nos desvestir das cangas, das nossas imperfeições, para nos abrirmos como fontes nutridoras do espírito, atendendo-lhe o corpo, porque é fundamental que para que sejamos um dia anjo, precisamos assumir a nossa humanidade. Mas é impossível que possamos lograr a transcendência
Se nós nos limitamos apenas a tratar o humano, fixaremos-nos no ego e corremos o perigo de vivenciarmos o egotismo, a egolatria, o egocentrismo e perdermos a mão de executarmos a nossa missão na amplitude que o Espiritismo se nos oferece. Assim sendo, ser pai, ser mãe, está para além do sentido físico, além dos atributos normais que são colocados para os pais de cuidarem dos seus filhos. Está emblematicamente posto a necessidade de estabelecermos, para com relação a essas crianças e jovens, uma relação que possa alcançar-lhes os âmago do ser, de um ser que veio de algum lugar do mundo espiritual, que transitoriamente está nas nossas mãos e que necessariamente não chegará à idade juvenil ou adulta, ou avançará para a velhice mais tarde, para depois saltar para o universo da onde veio, quiçá melhor, se teve nas mãos dos pais, mãos operosas, que souberam fazer as intervenções adequadas. Assim sendo, é de bom tom nos investirmos desse olhar, porque o amor é peça fundamental para que possamos evangelizarmos-nos e amarmos aqueles que nos foram confiados. Fazer o evangelho no lar semanalmente é obrigação solene, mas viver a evangelização no cotidiano dentro de casa é uma obrigação que não pode ser adiada. Levar a criança e o jovem ao centro espírita é nosso dever social, com a casa espírita, com o ingresso do nosso jovem, da nossa criança, nessa interação mais portentosa do movimento que apresenta a doutrina espírita, em espírito e verdade, mas viver com o nosso jovem, com a nossa criança, o ideal que abraçamos dia e noite e todos os dias, é, sem sombra de dúvida, o nosso dever que não devemos postergar. Assim sendo, é indispensável ter esse olhar para os nossos filhos de amor, porque a atitude de amor começa no olhar. O filho sabe como o pai olha ou se não olha, e sabe a qualidade desse olhar. O cuidado que um pai e uma mãe têm para com o filho começa nesse grau de ocular, desde quando a criança está colocada no seio materno, fazendo a amamentação, os seus olhos necessariamente se dirigem à face da mãe, que pode estar tagarelando, que pode estar andando, que pode estar vendo TV, mas que pode estar num canto mais acomodado, num canto mais aconchegante, num lugar onde a luz talvez não esteja tão forte, ela possa fazer um acolhimento qual se estivesse no útero e com os seus olhos, na sombra e luz, poder fazer um contato ocular, porque a criança não olha para um outro lugar a não ser para a face da mãe, mas raramente a mãe se detém para olhar para os olhos do filho, da filha, que está no seu regaço naquele momento, fazendo a sua amamentação indispensável ao seu corpo físico. Ali está o leite, que vai lhe nutrir a biologia, mas no olhar está a nutrição espiritual. Cabe algumas palavras. Na medida que o olhar se põe ao olhar da criança, esse espaço mágico, que ninguém consegue dimensionar qual a graciosidade, o encanto e o êxtase, que é esse contato da mãe, em olhando para a criança, dizer algumas palavras, à guisa de mimo, reafirmar algumas posturas que foram editadas no mundo espiritual antes dele e dela e do pai reencarnarem. Meu filho, você está vindo, que bom que você chegou. Você haverá de vencer junto de nós mesmos para, em se superando, oferecer à sociedade o seu melhor. Você, como eu, como nós, todos que estamos em casa, como o seu irmãozinho que já chegou,
haveremos de superar as nossas diferenças e vamos nos amar um pouco mais. A intuição vai fazendo a mãe evocar lembranças que ficaram para trás e que naquele momento de quase transe, ela é capaz de dizer ao filho coisas que deverão ficar marcadas para a eternidade. Se não, pelo menos para aquela encarnação em curso. E ela o faz num diálogo de alma para alma. Ela não está fazendo sala, ela não está fazendo um jogo social. Não é uma atitude de fala e de olhar hipócrita. Não é uma convenção humana, é um contato de almas. E quando você faz isso, você vê que a criança recebe, capta, acolhe. Um médico maranhense, piauiense, que hoje mora no Maranhão, fez uma pesquisa. Ele é neonatologista, pediatra. Ele pegava a máquina fílmica e ia no berçário fazer a visita às crianças e conversava com elas. E filmando ao mesmo tempo. E ali, já criado um vínculo com os recém-natos, ele começava a dialogar com as crianças. E para que pudesse ter certeza de que as crianças o ouviam, ele dizia: e agora, se você está captando o que eu estou dizendo, mexa a mão direita, o braço esquerdo, sorria, mexa a perna direita, a perna esquerda. E assim, mediante código, a criança fazia a movimentação com ele apresentando mediante a documentação fílmica. Apresentou num congresso da Associação Médico Espírita Brasileira essa proposição e esse ensaio que ele fizera, mostrando que aquilo que a proposta espírita se nos afirma é de forma cabal verdade. Porque se ele, como pediatra, era capaz de conversar com os bebês, imagine as mães, os pais, que tinham um vínculo muito superior a ele, que era um vínculo circunstancial, profissional, pós-nascimento. Imagine a criança que vem das entranhas, quando o pai participa da gestação, e o fenômeno do diálogo com o bebê quando o bebê nasce, sabendo-se que é um espírito que reencarna desde o ventre materno, até antes no Evangelho no Lar, o espírito aporta para fazer um movimento de aclimatação doméstica, para poder quebrar algumas resistências de animosidade com esse ou com aquele membro, para poder superar algumas inseguranças, para afirmar o seu projeto de vida. Ele comparece. Quantas vezes no Evangelho no Lar nós estamos sendo visitados pelos futuros filhos, netos, que ali, trazido pelos benfeitores espirituais, num planejamento rico, vai-se mais tarde operando, se concretizando na gestação e no nascimento. E, portanto, estar no colo e manter esse diálogo é a reafirmação de princípios, de propósitos, de cumplicidades. É nesse vão do olhar que nós vamos caminhando até para quando o filho se esvai, para buscar a sua tribo na posição do jovem, do adolescente. Porque a criança, ela fica circunscrita ao lar. Ela faz do lar o seu único grupo social quase. Mas o adolescente, que é um parto que demora de 10, 12, 13 anos, aonde tem uma criança e nasce um adulto, ele faz o seu movimento de emancipação, aos poucos, como uma ave que ainda em plume tenta ensaiar os seus primeiros voos ali na ramaria em torno do ninho, para que mais tarde ela possa desferir o seu grande voo. Assim é um adolescente. Ele faz esses ensaios, buscando os amigos da escola, os amigos do condomínio, os amigos do prédio, os amigos da internet. E ele faz isso, e ao fazê-lo, quão indispensável é que os pais tenham um olhar para eles. Porque mesmo que o filho esteja distante, é possível que o pai e a mãe façam o acompanhamento. Não do jeito que eles querem, porque é impossível poder controlar os pés de um adolescente. Pela internet, pelo WhatsApp, pelo celular. Porque
Os filhos, quando chegam na adolescência, eles já vão viver a consequência da infância. Se você quer ter um bom relacionamento com o adolescente, retroativamente vá para a infância. E você já sabe como vai ser a adolescência. A adolescência por si mesma já é um período de transição, de instabilidade. O espírito vai retomando as suas possibilidades anteriores, o corpo amadurece, consolida-se a reencarnação e logo é nessa faixa etária, uma faixa naturalmente de reverência, de conflitos que são minimizados se a infância foi boa. A melhor fase para educar o espírito é na infância. O olhar para o adolescente deve ser a continuidade do olhar para a criança. Logo, se você não olhou para a criança, você não vai conseguir manter o vínculo de segurança, de nutrição espiritual e emotiva com o seu filho adolescente. Você vai ter dificuldade, porque o adolescente que sai de um lar e que não se sentiu amado, ele procura um lar correspondente. Às vezes, até apressadamente, antes do tempo, num relacionamento afetivo sexual, precipitando uma reunião como que conjugal, um arremedo de reunião conjugal, de união conjugal, porque ele não tem estrutura, não tem independência econômica para fazer o voo, mas ele o faz para ser adotado pela família da noiva, do noivo, do namorado, da namorada, em tendo um filho. E assim, ele faz um salto que não era previsível ou previsto antes da reencarnação, mas que era previsível quando se olha a nossa vivência aqui e agora em curso. Não tivemos o cuidado suficiente para com os nossos filhos enquanto pequenos. Agora, enquanto adolescentes, eles querem se ver livre da gente. E os pais querem controlar os adolescentes quando não cuidaram da criança. Logo, é impossível, mesmo achando que pode fazê-lo por GPS, pelo guia no qual a gente manda para que cuide dos nossos filhos, porque aí a gente passa a orar, a gente passa a ter um fervor na oração, aí a gente quer que os benfeitores façam o que os benfeitores materiais não fizeram. É impossível segurar no adolescente, controlar-lhes os passos, porque eu, trabalhando nessa área, vejo que eles fazem o que eles bem entendem com os pais. Simulam, enganam. Você telefona, já está lá no telefone dos amigos, quando a mãe, achando que vai achar o filho, telefonando para os amigos, está lá. E está com um ícone, aparece lá, é a onça, é a onça, é a onça. Olha, tua mãe já telefonou. É a jararaca, e dependendo do animal, tem uma correspondência psicológica. O leão, o tigre, a cobra, dependendo da forma como o conflito se estabelece na relação com os filhos. E a mãe pensa que consegue, não consegue. Tampouco com esse aspirador de filho, porque ela sai para a porta da casa, do apartamento ou do condomínio e fica com o aspirador de filho esperando que o filho venha, chupando. Não vem, ele só vem a hora que ele achar que deve vir. E já com substâncias, usando às vezes substâncias, minimamente o álcool, ele chega na hora que ele acha que chegar. E é sempre depois do horário que você previu ou que você tentou combinar com ele. Porque um adolescente só ajusta a combinação, o contrato com os pais, se esse processo foi contratado ao longo do tempo da criação dele. Não se consegue fazer um ajuste assim. Mas se você fez esse caminho, é natural que o adolescente responda a um contrato que você faz no relógio. A que horas você vem? Ah, pai, eu venho às 3. Não, às 3 está muito tarde. Você vai ter aula no outro dia, eu sei que é 15 anos, porque 15 anos eu fico impressionado como tem 15 anos, né? Quando o filho chega nessa idade de 15 anos, ele só falta sair todos os dias. A despeito de ser grandes festas, elas nem sempre se dão na sexta, no sábado ou no domingo. E então ele diz, venha 1 hora. 1 hora não, vai ficar muito cedo. Aí vai a negociação e cai 2 horas, como comerciante, sempre no meio. E ele chega se tem compromisso com você. E o compromisso não é a autoridade do autoritarismo, é a autoridade da amorosidade construída numa relação. Como a filha que chegou em São Paulo depois do horário,
E o pai já agoniado, porque ela não chegava. Quando ela chegou, disse: minha filha, o que foi que aconteceu? Ah, pai, estava tão bom, eu estava tão feliz. E ele disse, sintetizando o diálogo, disse: minha filha, combinamos um horário. Você chegou depois. Como é que eu telefonei, você não atendeu o telefone? Disse: ah, porque estava tão bom. Eu estava tão feliz. Ele disse: minha filha, mas para você ser feliz, o seu pai não precisa ser infeliz. Nós podemos ser felizes juntos. Você, se achasse que deveria ficar mais um pouco, telefonaria para o seu pai. Nós combinamos um horário. Ah, pai, fui mal. Quer dizer, esse é o diálogo de pessoas que se amam, porque construíram uma relação de amorosidade ao longo do tempo. Não é que o jovem vai ser correto de forma pontual, de forma compulsiva e de forma obsessiva, porque todo jovem que chega todo o tempo em cima do horário é preocupante. O jovem que é normal, ele chega um pouco depois. Às vezes ele chega antes, porque a balada não estava boa, ele veio antes, terminou com a namorada, chegou antes. Às vezes ele chega depois, porque ele encontrou justo aquela zinha, que é a zinha do passado, com que ele vai se engalfinhar nessa vida, positivamente, vai casar e vai lhe dar os netos. É a alma com que ele se comprometeu. Então, pela primeira vez, ele subverte radicalmente o horário, e ao invés de chegar a 1, ele chegou às 5. Você já telefonou para o ML, para os hospitais, não encontrou o filho. Fez uma prece para o anjo guardião para ver se vinha alguma notícia, se ele chegou bem ou mal lá. E ele chega às 5 horas assobiando. E os pais quase na síndrome do pânico. Tal é a ansiedade. É natural compreender nessa circunstância pontual que esse foi um momento episódico, fundamental na vida daquele espírito. Ele encontrou a alma e fez com que ele subvertesse a relação com seus pais, como que esquecesse, e inconsciente ele foi guiado para uma programação. Isso foi o que aconteceu com um amigo, foi exatamente assim. Ele era obediente, nunca espírita, mãe muito firme, nunca se atrasava. Num dia, ele chegou 4 horas depois do horário previsto. A mãe, naturalmente, estava para ter mais um filho, de tanta ansiedade, e ele chegou assobiando. E é com essa mulher, que até hoje ele assobia, porque era a companheira com quem ele projetou. O filho normal, ele é esse filho que varia no horário, mas ele cumpre. Se ele quer se demorar mais um pouco, ele telefona. Mas por quê? Porque o olhar, o cuidado, e a relação está estabelecida em cima de um vínculo. E o vínculo é da amorosidade. Não há vínculo de acompanhamento do outro que seja mais imponente, que seja mais virtuoso do que a amorosidade. Ninguém controla pela intelectualidade. Você quer saber se o seu filho está usando droga? Você pode usar 1000 artifícios, descobrir ou não descobrir, não vai fazer a menor diferença. Mas se você ama e ele se sente amado, e essa relação é de reciprocidade, você pode olhar-lhe nos olhos e perguntar: meu filho, o que está acontecendo? Você está experimentando alguma droga? Ou se ele estiver com alguma droga na cabeça, suponhamos a maconha, que hoje é moda, no dito uso recreativo, você experimentou maconha, você está usando maconha, olhando-lhe nos olhos, o filho não tem como não responder. E o filho tem espaço emocional para dizer: pai, eu estou há um mês, há uma semana, ou experimentei. O filho diz porque tem uma cumplicidade construída num processo relacional. Ali nós temos uma relação de profundidade. Porque o pai não controla pelo controle, o pai controla pela via do cuidado. Se o controle não está a serviço do cuidado, ele é neurótico. E a neurose, o filho se esquiva. Mas se o controle revela o cuidado que resulta da amorosidade, o filho se sente naturalmente implicado, naturalmente envolvido, acumpliciado na relação. E a relação de olho no olho é uma relação de autenticidade e de espontaneidade, que começou lá, quando o pai coloca a criança no colo para arrotar.
E depois que ela rota, ele coloca nas mãos e começa a ter o mesmo diálogo que mais ou menos a mãe estava tendo, cada um do seu jeito. Esse diálogo ali, esse olhar ali, desse encontro amoroso, ele vai se perpetuando, vai se incrementando, vai se solidificando, e quando chega na adolescência que o pai pergunta, você experimentou? Ele diz, pai, experimentei. Ele não tem pejo de poder dizer para o pai, e ele não vai ter uma resistência movida pelo medo, sonegando essa informação. Ele será capaz até de se antecipar e dizer, pai, eu quero conversar contigo uma coisa, e ele puxar o assunto. Porque foi uma relação que começou ali, no útero, que se expressou fora do útero. E ninguém tenha vergonha de conversar com o bebê. Porque outro dia eu estava conversando com um colega médico, do qual eu cuido, e ele dizia assim, Alberto, uma das coisas que eu achava mais bizarra eram os adultos pais conversando com os filhos. Então, eu não entendia isso. Eu estava num casamento, chegou um amigo, e a cerimônia mal se estabeleceu, ele disse que tinha que ir porque o filho tinha acabado de nascer, tinha 5 dias, 6 dias. E eu disse, rapaz, esse casamento é só é só agora, o teu filho tu tem a vida inteira. Ele disse, não, mas eu não posso. Ele arrumou desculpa e foi embora. Eu fiquei sem entender esse amigo, mas agora eu entendo. Ele tinha acabado de ter um filho. E ele disse, Alberto, eu chego do plantão cansado. Quando eu ponho o meu filho nas mãos e começo a conversar com ele na sacada, e me vi surpreendentemente fazendo tudo aquilo bizarro que eu criticava nos outros. Vocês já viram a mímica facial? Vocês já viram a sonoridade dos pais? Não estou falando dos avós, que nem se fala. Estou falando dos pais. E ele dizendo, parece que o cansaço se esvai. E eu fazendo todas aquelas momices que eu criticava nos pais que eu acompanhava como médico. E eu me surpreendi, batendo fotografias e o celular já não mais conseguindo segurar as fotos, porque os arquivos não davam conta de tanta foto. Não tenhamos pejo de fazer isso, porque isso é denso. Isso é profundo. Isso é que vai sustentar mais tarde grandes dores que às vezes estão previstas na caminhada da família. Então, essa pegada dos pais para poder fazer dos filhos homens de bem, se não espíritas, porque nem sempre os nossos filhos darão conta de ser espíritas. Porque ser espírita não é para qualquer um, não. É só para gente como a gente, atrapalhado, doente, que precisa de tratamento sério. Tem alguns que até querem ser espírita, mas não conseguem. Allan Kardec explica, é a maturidade do senso moral. Mas nós lhes oferecemos uma ética, pautada no espiritismo, que talvez ele não lhe siga enquanto princípios, mas o comportamento moral que o Evangelho nos enseja experimentar, ele é comum a qualquer religião, porque amor é amor. As virtudes são as virtudes. Ele leva esse acervo que foi construído não numa fala professoral, mas numa vivência do cotidiano, pela via mais pedagógica e mais profunda que se estabelece no aprendizado aluno-professor, que é a vivência, que é a experiência. Então é nesse movimento que os filhos vão se apropriando de uma proposta que, ainda que eles saiam do espiritismo, a moral espírita não sai deles. Como vi com o nosso amigo Raul Teixeira, que quase todos conhecemos, que chegou no Rio de Janeiro para falar com um amigo, e estava conversando com um amigo que era um empresário, de repente chegou uma terceira pessoa, quando viu por trás desse empresário, tinha quase um banner de Allan Kardec, era um quadro. E essa pessoa que chegou, olhou para o empresário e disse, não é possível que você... Aí o amigo disse assim, não venha me dizer que você é espírita. E foi impostando a voz. E o amigo disse, sou. Não é possível que você siga Allan Kardec. E o amigo disse, já tinha até dúvida se ele continuava sendo Allan Kardec. Titubeou porque ele falava com uma inflexão de voz de indignação. Depois ele quebrou o estado e disse, esse Allan Kardec me persegue, o chegante.
Aí disse, meus pais me colocavam na evangelização infantil desde criança. Eu não queria ir, mas eles me levavam. Depois, quando eu entrei na juventude, eles me mantiveram na evangelização do jovem. E eu querendo me livrar e não conseguia. E à medida que eu consegui sair, aí eu fui para o mundo, e quando chegava nas baladas e queria passar as mulheres para trás, eu me lembrava de Allan Kardec, aí não conseguia. E eu queria passar um amigo para trás, aí eu lembrava de Allan Kardec e não conseguia. A moral espírita ficou embrenhada nele. Aí eles riram, nosso amigo Raul Teixeira também, que estava olhando aquela cena sem entender, meio assustado. E aí ele olhou para o empresário e disse, e você sabe como é meu nome? Allan Kardec. Quer dizer, os pais, para não perder a educação da sua missão encaminhando aquele espírito, botaram o nome de Allan Kardec. Eu tenho encontrado muitos Allan Kardecs. Em Belém do Pará, eu encontrei 2 espíritos pertencentes a uma família, que um era Allan Kardec e a mais velha era Sheila. O Allan Kardec dava na Sheila, gente. Vocês precisavam ver. Nada obstante a Sheila fosse um pouquinho mais velha, ela apanhava da Allan Kardec. E eu olhava para a mãe e dizia, mas puxa, Allan Kardec dando na Sheila, mas não tem nenhum Teofrasto, não tem nem o nome de um espírito inferior. Ela ria e disse, não, doutor Alberto, foi Deus que deu o nome. Eu digo, mas como Deus? Não, eu ponho num papelzinho, jogo para cima, e o que eu sorteio, eu ponho o nome do filho. Eu digo, mas o que você escreve nos papelzinhos? Ah, doutor Alberto Emmanuel, Sheila, André Luiz, Allan Kardec. Então Deus tinha uma opção, mas era como Deus, uma opção do bem. A despeito de toda essa ginga dessa mãe matreira, o Allan Kardec ainda precisava muito de Allan Kardec. Estava distante, era uma criança muito violenta. E Sheila, coitadinha, precisava ir ao conselho tutelar para poder se proteger, porque a mãe parece que não estava dando conta de segurar as comunicações anímicas do Allan Kardec. O nosso compromisso com os nossos filhos, ainda que eles não sejam espíritas, serão homens de bem, porque eles teremos embutido pela convivência na relação do cotidiano o exemplo do esforço, porque cá entre nós que eles não nos ouçam, nós não somos flor que se cheire, não é verdade? A gente tem tantas contradições, tantos pontos cegos. Há questões na nossa alma que a gente vem lutando, e olha que vem lutando. Há mais de 2 décadas ainda não conseguimos resolver. Então, às vezes, a gente fica numa posição assim, meio envergonhada, de não dar conta de poder fazer o que precisaria fazer com relação aos filhos. Porque a gente diz para eles fazerem de um jeito e faz do outro. Mas os filhos percebem. A despeito dessa contradição, dessa ambiguidade que nós apresentamos, se nós nos esforçamos, eles percebem. E se nós nos esforçamos, nós somos os espíritas verdadeiros. Porque o espírita verdadeiro é um lutador, não de MMA. É um lutador que luta consigo mesmo para se autotranspor, para se ultrapassar, para poder fazer a grande alquimia inadiável e inalienável da autotransformação moral, a mais difícil de ser feita. E os filhos, quando percebem isso, a teoria que o pai e a mãe não conseguem, às vezes, colocar na pauta do exemplo, eles conseguem valorizar aquela teoria a partir do esforço que eles veem do pai, da mãe, em tentar fazer aquilo e não conseguir. Então vale, para educar os nossos filhos, nós não precisamos ser perfeitos. E os nossos filhos não precisam de anjos. Os nossos filhos precisam de seres como nós. Nós somos os pais ideais para os nossos filhos. Não os pais que eles idealizaram enquanto crianças, ou idealizam enquanto crianças e adolescentes, mas os pais na conta certa para atender os nossos filhos. Porque esse reencontro, ele se faz a partir do mundo espiritual, em regra, não em todas as famílias, e ele se faz mediante um olhar ancestral, de outras ocorrências domésticas ou não, no qual nós
demos-no de encontro, e agora nós estamos indo ao encontro, ao invés de encontro. Então nós fazemos um planejamento para fazer revisão de contas internas junto ao outro, com o qual nós nos comprometemos. E aí nós recebemos a ex do passado, que vem como filha para aprendermos a amá-la com desapego. E ela, a seu turno, vai desenvolver agora o amor por nós, transmutando o amor passional em amor filial. Nós recebemos 2 espíritos que nós estimulamos a competição e que se mataram, e agora eles vêm como irmãos. Não vêm como chifópagos, mas vêm como gêmeos. Ou não. E aí nós precisamos administrar se são gêmeos. A começar do nome. Nome de filho, a gente tem que dar sempre diferente. Se é gêmeos, nós deveríamos vesti-los diferente, trajá-los diferente. Porque é comum dos pais acharem bonitinho do ponto de vista da estética visual, mas não consideram a estética espiritual. Veste os filhos do mesmo jeito, põe um nome quase que você não consegue saber quem pelo nome, imagine pela roupa, imagine pela cara se eles são irmãos univitelíneos, nasceram com a mesma base genética. Então, se eles veem gêmeos, a gente coloca bem diferente, porque quase sempre um vai ser a sombra do outro e vai ter problema. Então a gente vai colocar em salas diferentes na escola, vai vestir diferente, vai buscar nome diferente. Põe um nome bonito, por exemplo, Alberto, e põe um nome feio qualquer outro, e assim vai. Vai fazendo de modo que eles possam garantir a sua identidade, a sua individualização, evitando o individualismo de uma relação mesclada, na qual um vai se sobrepor ao outro, que vai ficar sacrificado ao longo do seu desenvolvimento. Então, esse reencontro com filhos e filhas dentro do lar, ele é para que nós possamos fazer um novo rearranjo pedagógico espiritual. É para que a gente possa se reencontrar depois de tantos desencontros. E cada um vem na posição certa. Pai é pai, mãe é mãe. E filho é filho na hierarquia funcional familiar. Quem manda em casa são os pais, mas podem exercer o mando autoritário, o que não é bom, mas jamais podem ser abdicratas, abrir mão da autoridade de gerir os filhos, dando uma liberdade permissiva, a ponto tal dos filhos começarem a mandar nos pais, a ponto tal de se fazerem uma reunião e fazerem por voto uma decisão. A gente consulta os filhos, dialoga com os filhos, mas a decisão compete aos pais, dos encaminhamentos familiares. É lógico, se é uma questão de pouca monta, em que vai se decidir acerca, por exemplo, do como se decora o quarto, consulta-se os filhos e o que eles decidem, nós podemos chancelar. Mas nada de dizer qual é o horário que chega, qual é o horário que não chega, qual é a escola que vai estudar, se vai no centro espírita ou não vai no centro espírita, qual é a criança que vai decidir se vai ou não vai para o centro espírita. Aí os pais, porque pega crianças hiperativas, que hoje são quase todas, elas não querem sair do computador, porque elas se superestimulam através dos tablets, dos celulares, dos joguinhos, do YouTube, que elas manuseiam com destreza. Elas não querem ir para a escola. Imagina você perguntar, meu filho, você quer ir para a escola ou não quer ir para a escola? Você quer comer agora, almoçar agora, ou só depois? É a criança que está mandando no pai. Eu vejo muito isso no consultório, quando os pais chegam. Eu vejo logo a dinâmica, e num olhar breve a gente já sabe quem é que dá as cartas. Se é a avó, se é a mãe ou se é a criança. Se são os pais, se são os filhos, ou se são o avô, um tio. Esse exercício do poder, nós não podemos deixar de considerar que ele é pertencente no comando da família aos pais, que podem escolher exercer uma autoridade centrada no sentimento e não no grito, no malho, no ferro, na palmada. Mas jamais deixar que os filhos conduzam o lar. Jamais deixar que os filhos possam determinar coisas, encaminhamentos e regras que pertencem aos pais construí-la para o bom rendimento da família. Então, são esses pais que nessa posição do lar, exercendo essa autoridade, vai estabelecer limites,
Porque uma família que não tem limites é uma família de casa que não tem portas. As portas são o limite, você fecha e abre. O limite significa dizer até onde você pode ir e até onde eu posso ir. Transgredir essas fronteiras, esses limites, pode representar uma disfuncionalidade familiar prejudicial ao processo da nutrição parental, pai e filhos. Limites que os filhos sempre pedem, eles reclamam a necessidade de você ter, na relação com os filhos, espaços bem delimitados para que a família possa funcionar. Porque se não tem limites bem delimitados, ou você tem portas enguiçadas que não se abrem, limites rígidos, ou não tem portas. São os limites permissivos, aonde a gente não sabe quem manda naquela casa. Todos gritam e ninguém obedece. Uma casa que tem limites nítidos, claros e flexíveis, são os limites da amorosidade que os pais conseguem construir na relação com os filhos pequenos e vão ajustando esses limites, essas regras, à medida que os filhos vão crescendo. Porque o limite que se estabelece para uma criança de 3 anos não é igual a de 6, de 9, nem a um adolescente de 12, tampouco a um adulto de 23 anos. Esse movimento, ele é feito com muita delicadeza. E essas regras são as leis, é a constituição da família. A constituição da família são as leis em que nós nos movimentamos. Elas não estão escritas, mas elas são mais visíveis, porque elas estão nas almas. Nós fazemos isso de uma forma solene, através dos contratos, das falas, e vamos estabelecendo essas construções de regras que favorecem o bom funcionamento da família. E as crianças vão percebendo isso, e elas exigem isso quando se comportam mal. Elas querem ver até aonde você vai. A gente vê isso muito no shopping, quando a criança apronta, porque ela sabe que no shopping os pais têm vergonha de serem criticados. Aí elas, quando descobrem isso, e elas são extremamente manipuladoras, porque são espíritos inteligentes, eles são imperfeitos, mas são inteligentes, se jogam no chão, choram sem cair lágrimas e berram. Aí os pais vão ficando vermelhos, que isso, meu filho, que isso, que isso, que isso. Aí vão querendo fazer a vontade da criança, e a criança já percebe que pela via do grito, do choro, do alarido, na frente das visitas ou do shopping, elas conseguem tudo. Bastou chegar uma visita, ela começa a se comportar mal, porque ela quer aquilo que ela quer que o pai não quer dar, ou a mãe não quer dar. Se comportando mal, o pai diz, não, pronto, filhinho, pode brincar no tablet. Aí dá o tablet para a criança, que ele limita no tempo, conscienciosamente. Mas o filho quer o tempo inteiro. Chega uma visita, ele chora para ter o tablet. Aí o pai dá o tablet. E ele percebe que ele consegue fazer esse processo de manipulação. O pai e a mãe que sabe estabelecer limites é firme. Não é duro, grosseiro, é firme. A criança cai, ele fica olhando, ela no shopping, ela berrando, grita e vê um segurança e diz, não, é meu filho, fique tranquilo. O senhor não está ameaçado, não. A gente joga para ele como se ele estivesse inseguro, porque está, porque já vem, né? Outros pais vêm querer resolver, não, dá licença, meu filho, pode deixar. Ele está fazendo um ensaio cênico para participar de uma peça de teatro na escola. Você pode até, se quiser usar essa expressão, pode, é uma boa. O filho vê que não tem jeito, você olha para eles, e aí, tudo bem com você? Já acabou de chorar? O show acabou? E pode dizer assim uma complementação, vamos conversar em casa, mais profundamente. Ele já sabe, ele não vai repetir nunca mais. Até quando ele escorrega, ele já levanta, nem chora, quando deveria chorar, porque escorregou, caiu. Porque ele sabe que não adianta cair no shopping, berrar, chorar sem lágrimas, não adianta. Que o pai, ou a mãe, ou ambos, não vão fazer a vontade dele, e a avó não estava nesse dia. Assim sendo, sim, porque vó é o espaço de permissividade saudável. Todos nós lembramos de vós com muita ternura.
Vó, vô são excelentes no lugar deles, não como pais. Assim sendo, amigos, vitalizar a nossa relação com os nossos filhos é trazer tanto afeto quanto o conhecimento da escola, da intelectualidade, da cognição. É nutri-los espiritualmente não só com o Evangelho, mas nas reflexões do cotidiano das nossas vidas, nos momentos que estamos juntos, que pode ser qualquer momento. Não só oferecer-lhes os implementos para o atendimento físico. Os pais que querem encurtar distâncias com seus filhos são aqueles que se aproximam espiritualmente deles, emocionalmente deles, para cuidar e não apenas para controlá-los. São aqueles que preferem o movimento da facilitação do que da opressão. São aqueles que se apresentam como sendo os seus pais. Podem ser até amigos, se for o caso, e podem sê-los. No entanto, pais só têm eles, amigos eles poderão ter muitos. Jamais abrir mão do papel de pai e de mãe, tentando substituir por amigos, achando que o papel de amigo é mais importante, é uma discrepância e uma disfuncionalidade em olhando-se para o lar. E nessa relação com os filhos, podê-los abraçar, tocá-los, beijá-los, não só as meninas, os meninos também, porque os mesmos adolescentes adoram ser abraçados e beijados. Eles não querem ser no shopping, publicamente, na escola, na universidade, porque isso é um King Kong naturalmente. Mas em casa eles adoram isso. E essa chegada, esse toque, que vai viabilizando o afeto, que não é o toque da usurpação de limites sexuais, envolvendo processos incestuosos e pedófilos, mas o toque da amorosidade de segurança, de confirmação, eu estou aqui, eu amo você, você é importante para mim, eu me importo com você. Essa possibilidade de vínculo, ela nos faz entrever o que vimos aqui ontem na homenagem prestada ao nosso companheiro Rubens e os seus outros familiares em relação à sua figura parental paterna, que demonstrava no afeto essa natureza de vínculo que assegura uma relação para a eternidade, não para o momento biológico, na superação de conflitos e no realinhamento harmônico de uma família numa perspectiva altaneira, superior. Os pais que querem vitalizar a relação com os filhos são aqueles que trazem o Evangelho mais na ação do que na fala, mas que falam de Jesus, para poder apresentá-lo como seu grande ídolo para ele, o pai e a mãe, a fim de que o filho possa importar essa relação de referência e transformar o Cristo nesse portal através do qual eles deverão navegar a vida inteira. Essa relação de cumplicidade, de intimidade, de amorosidade, que envolve a convivência nos dias de alegria e da tristeza, que envolve o espaço do riso, do choro, do sim, do não, que envolve o toque, mas que envolve sanções. Sente aí por 3 minutos a um filho de 3 anos, fique aí sentado sobre o que você fez, depois vamos continuar conversando, para poder educá-lo, fazendo refletir sobre o que ele fez, ao invés de simplesmente bater nele ou gritar com ele, porque ele não vai entender, uma criança de 3 anos não entende, mas você vai desde cedo aplicando sanções, que tem o objetivo não de castigar, punir, mas que tem o objetivo de restaurar, reeducar, refazer, redimensionar comportamentos. Esses pais que conseguem fazer essa pegada, eles estão o fazendo, em nome do Espiritismo, em nome da figura de Jesus, o cumprimento das suas missões na terra. E nesses dias, quão faz falta o Evangelho para as famílias, não para os líderes que emergiram das famílias. Quão faz falta a figura de Jesus para que possamos nos apropriar do papel de pai e de mãe e podermos, em função dos nossos limites e a despeito das nossas dificuldades, exercê-los tão plenamente quanto é possível a nossa condição evolutiva. Assim,
deixando permear o lar com a figura de Jesus, que nesses dias tem ganho nos corações a indiferença, ou então faz parte do balcão de negócios das pessoas que servem-se de Jesus ao invés de servir a Jesus. Por isso, diz Amélia Rodrigues, e lembrando-te, Senhor, a mensagem brilhante e renascente, recordo-te a promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina. Da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos, em teu ensino eleito, a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar dos recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Maria Dolores, por Chico Xavier. Obrigado.